Boa noite a todos. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Vamos falar sobre momento de inércia hoje, tá? Lembrando que amanhã eu vou mandar para vocês a primeira avaliação, tá? Essa vai ser para vocês fazerem em casa e amanhã a gente combina uma data de entrega. Vocês vão fazendo em casa, podem ir tirando suas dúvidas comigo, tá? Aí sim, a última avaliação vai ser presencial, tá? Nossa última avaliação, já digo para vocês, é no dia 13, que é o último dia de aula. Fecha as nossas 10 aulas e aí vai ser no horário de aula, tá? Presencial. A de amanhã vai ser um trabalho, eu vou enviar para vocês no final da aula, tá? Vou espelhar aqui. Momento de inércia, então, pessoal. Momento de inércia de uma superfície em relação a um eixo de referência é definido, então, né, como sendo a integral do produto dos elementos de área que compõem aquela superfície, tá? O momento de inércia ele é utilizado para determinar as tensões normais, tá? Que estão submetidas à flexão. Então, por exemplo, quando eu tenho vigas e sobre ela, né, uma tensão normal, eu vou ter ali a flexão da minha viga. Para poder calcular a tensão que está sendo aplicada nessa minha viga, né, o comportamento da minha viga frente àquele esforço, eu preciso saber calcular o momento de inércia, tá? É o que nós vamos ver hoje. Eu tenho equações prontas de momento de inércia, tá? Para figuras planas. Momento de inércia de um quadrado, de um retângulo, de um círculo, de um semicírculo, tá? Essas figuras planas eu tenho, mas tem outras figuras que eu não tenho, por exemplo, perfil H, perfil T, perfil I. Essa eu não tenho equações prontas, eu preciso montar, tá? Para saber o valor. Então a gente vai aprender a montar esses valores, tá? Quando não são figuras planas, para poder utilizar mais à frente, tá? Basicamente, os dois grandes grupos dessa disciplina é essa parte, né, de geometrias planas e não planas, características, né? E o próximo assunto a gente vai falar de vigas, flexão de vigas, vigas biapoiadas, vigas engastadas, tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento prévio aí. Então tá. Momento de inércia, então a gente conversou um pouquinho o que é, né? Tem as equações lá do momento de inércia. A unidade de momento de inércia, tá? É comprimento elevado na 4, tá? Então, se quiserem anotar aí qual é a unidade do momento de inércia, é L elevado na 4, tá? Então, se a gente está trabalhando com centímetros, vai ser centímetros na 4. Se a gente está trabalhando com milímetros, vai ser milímetros na 4. Mas a unidade de inércia sempre tem que ser, né, aquela unidade de comprimento que nós estamos usando, elevada na 4ª potência. Nós já adiantamos um pouquinho este assunto, né, sobre translação de eixos, né, que quando a gente tem, então, uma figura com um lado simétrico ao outro, né, dependendo de como é essa minha simetria, eu vou ter ou não as translações de eixos, né, que é quando eu comparo o centro de gravidade de cada figura que eu separei, né, por exemplo, quando eu tenho um perfil Y, perfil Y, perfil I, tá? Tenho lá o meu perfil I. Então, vou dividir em 3 retângulos. Eu vou comparar o centro de gravidade de cada retângulo individualmente com o centro de gravidade da figura como um todo, tá? Então, se ela se move, se ela se translada aos eixos, né? Pode se coincidente só no eixo X e não ser no Y, ou o contrário, ser coincidente no eixo Y e não ser no X. Quando elas não coincidem, né, eu tenho que fazer o equacionamento de translação de eixos, tá? Que são essas duas equações aqui. Eu acredito que eu já tenha passado para vocês, tá? Mas quem não anotou, por favor, anote aí. Translação de eixos e essas duas equações aqui de baixo. Translação de eixo, quando é na coordenada x, né, que vai ser I de x, o centro de gravidade, mais A vezes y ao quadrado de CG. Agora a gente vai ver o que é cada uma dessas incógnitas, tá? Por agora, só anotem essa equação aí.
Vamos falar um pouquinho sobre essa equação, tá? Vou ampliar aqui um pouquinho na equação de x, que é igual a y, né? O que muda só é a questão da qual coordenada eu estou usando, tá? Basicamente, ela tem duas componentes nessa equação, né? A primeira componente aqui, I de x de CG, né? Ou seja, momento de inércia em x do centro de gravidade, tá? Mais a segunda componente é a área vezes coordenada ao quadrado. Deixa eu só anotar a presença do Guilherme aqui. Tá? Então, eu tenho essas duas componentes. Esta primeira parte aqui, I de CG, tá? Vai ser a inércia daquela geometria. Então, se eu tenho o perfil I, tenho 3 retângulos, eu vou lá na tabelinha, vejo qual é a equação da inércia de x para um retângulo, né? E utilizo ali, tá? Se for um semicírculo eu sempre divido em figuras planas que eu conheça, tá? Então, faço separadamente ali. Se eu tenho 3 retângulos, que é o caso de um perfil I ou perfil H, né? Depende ali das dimensões de cada parte, eu vou ter 3 retângulos nos dois casos, né? Então, eu tenho que fazer a inércia de x do primeiro retângulo, mais a inércia de x do segundo retângulo, mais a inércia de x do terceiro retângulo, tá? Esta segunda parte aqui, área vezes y ao quadrado, ou seja, coordenada ao quadrado, tá? A área é a própria área da figura, a área do retângulo 1, a área do retângulo 2 e a área do retângulo 3, tá? Esse i ao quadrado é a distância do centro de gravidade da figura que eu estou analisando, o retângulo 1 ou 2 ou 3, até o centro de gravidade da figura como um todo, que eu já encontrei ou deveria ter encontrado, tá? Bom, mais do que explicar aqui didaticamente, o melhor é a gente exercitar a partir de um exemplo, tá? Então, o início é tudo aquilo que a gente já fez, tá? Mas vamos fazer de novo para ficar bem entendido e depois a gente vai aplicar esta equação aqui do momento de inércia, tá? E aí a gente vai encerrar esse assunto aqui de características das geometrias planas. Depois a gente pode calcular, né, tensões nas vigas, flexão nelas, né? E vou partir do princípio que vocês sabem chegar a este ponto aqui. Então, vamos lá. Vou mudar de tela aqui. E esse aqui é o nosso exemplo, tá? Vou pedir para vocês copiarem aí. Não tenho ele desenvolvido digitalmente, então aconselho que vocês copiem. É um perfil T, né? Ele tá de cabeça para baixo, mas o perfil T eu posso utilizar como tanto para cima quanto para baixo, né? É um perfil T e ali tá as dimensões todas em centímetros deste meu perfil. Vou deixar vocês copiarem aí, agora a gente começa a resolver.
certo? Então, vamos lá, né? Primeiro, né, a gente precisa encontrar o centro de gravidade dessa figura, tá? Então, vamos seguir os passos aqueles que nós já fizemos. Primeiro passo, sempre descobrir, né, as áreas individuais das figuras como eu dividi e a área total, né, da minha figura. Segundo passo, momento estático. E terceiro passo, o ponto exato, né, as coordenadas para eu encontrar o ponto onde está o centro de gravidade. Então, vamos lá, para o início. Vamos encontrar as áreas, né? Então, primeiro passo ali, encontrar as áreas das minhas figuras. Essa figura, né, eu posso dividir ou em 2 retângulos ou em 3, mas eu acredito que seja mais fácil, né, dividir em 2 apenas, como se eu cortasse aqui a minha figura, tá? Poderia como? Dividir ela aqui e aqui. Aí eu teria uma figura, 2 e 3, tá? Mas é mais figuras para eu trabalhar. Acredito que vocês concordem comigo que seja mais fácil dividir em apenas 2, né? Então, eu vou chamar essa aqui de figura 1 e a de baixo ali de figura 2. E essa aqui eu vou chamar de figura 2, tá? Vamos determinar, então, as áreas de cada figura e a área da peça como um todo, tá? Como são 2 retângulos, deixa eu aceitar o gelinho. Área da figura 1. A figura 1 é um retângulo, a área de um retângulo, né? Base vezes altura. Quanto vale a base deste meu retângulo, que é a figura 1? 1. 1 vezes, e a altura? De altura ele tem 4 centímetros aqui, ó. Tenho a cota aqui do lado. 1 vezes 4 vai dar 4, tá? Tranquilo. Vamos para a figura 2. Figura 2 também é um retângulo, então a equação de área é a mesma. Base vezes altura. A única diferença, né, que é um retângulo deitado. A área da minha base é maior que a minha altura. A área da minha base eu tenho na cota aqui, ó. Toda ela vale 5. Enquanto a altura deste meu retângulo, que é a figura 2, vale 1. Tá? Esse exercício ele tem dimensões, né, que dão valores mais simples aí para a gente enxergar bem as distâncias lá na parte de momento de inércia, tá? Em geral não é tão... Opa, Pablo aqui, deixa eu aceitar o Pablo. Em geral não é medidas, né, tão exatas ali, o número sempre multiplicando por 1. Só para a gente se achar melhor ali nas coordenadas lá no momento de inércia, tá? Mas qualquer outro valor que fosse, seria as mesmas equações, tá? Só para a maioria a gente não precisar usar a calculadora para calcular ali, tá? 5 vezes 1, 5. Calculei, né, separadamente a área das minhas duas figuras. Agora eu vou somar a área total. O que é a minha área total da figura? É a minha figura 1 mais a figura 2. Então, vai ser área 1 mais área 2. Meu amor. A minha área 1 vale 4 e a minha área 2 vale 5. Então, 4 mais 5, 9. Encontrei a minha área total, certo? Então tá, temos os valores de área. Deixa eu diminuir minha telinha aqui. Vou deixar vocês só copiarem aí para eu apagar e a gente dar continuidade.
Copiado a parte de áreas, pessoal? Sim. Então tá. Vamos para a segunda parte. Deixa eu só botar esse primeiro passo aqui. Lá longe. Caso precisamos consultar, tá lá os valores direitinho. Vamos para o passo 2, então. O passo 2 é sempre encontrar o momento estático da minha figura. Né? O que é o momento estático da minha figura? É a área da minha figura vezes a coordenada. O que é a coordenada? Coordenada x ou y, tá? Antes, então, de calcular o momento estático de cada um, vou sinalizar aqui, ó, na minha figura, aonde é o centro de gravidade de cada figura. Se eu considerar ela separadamente, né, analisar ali só a figura 1, aonde seria o centro de gravidade da minha figura 1? Ela é um retângulo, então seria exatamente na metade da altura e na metade da largura, tá? Então seria aqui. Se a gente analisar a figura 2, também é um retângulo. Então, o centro de gravidade tem que estar na metade da largura e na metade da altura. Então, seria aqui, certo? Então, as minhas coordenadas da figura 1, né, seria do meu centro de gravidade até encostar, né, na coordenada y. Se ela é uma reta horizontal, ela é um valor de x. Então, essa distância aqui é a minha coordenada x da figura 1. A minha coordenada y, vou traçar uma reta até encostar lá na minha coordenada x, né? Só que ela é uma linha vertical. Todas as linhas verticais são valores de y. Então, aqui, esta distância é a minha coordenada x, enquanto esta distância é a minha coordenada y. Vamos para a figura 2. Figura 2, vou lá no centro de gravidade da minha figura 2, traço uma reta horizontal. Se ela é horizontal, vai ser um valor de x. Depois, traço também uma reta vertical. Se ela é vertical, é um valor de y. Vou até botar aqui, ó, 2, né? Esse é o valor de x2 e y2. E os lá de cima, y1, x1 e y1, tá? Espera um pouquinho que apareceu um recado aqui na minha tela que tá atrapalhando. Deixa eu ver se eu abrir e fechar aqui, sai. Ponto. Fechou. Então, risquei ali as minhas coordenadas, tá? Posso sempre riscar em cima do meu desenho, facilita bastante ali a gente se encontrar. Para ter os valores, então, tá? Vou anotar aqui as minhas equações do momento estático, tanto para x quanto para y. Eu quero a cor preta. Aqui. Momento estático em x é sempre o valor da minha coordenada y vezes a área. Enquanto momento estático em y é o contrário. É a minha coordenada x vezes a minha área, tá? Só anotei aqui as minhas duas equações. Vamos lá para o momento estático em x e em y, da figura 1 e da figura 2, tá? Então, primeiro, vamos analisar a figura 1. Momento estático em x da figura 1 vai ser o quê? y1 vezes área 1. Qual o valor do meu y1, pessoal? Analisem
E quanto 3. para meu Y1? 3, professor. Acho que é 2,5. 3. Não? Isso, 3. Todo mundo concorda? Sim, Sim. né? Metade da minha figura aqui, toda altura vale 4, a metade dela é 2, né? Mas ela não está encostando na minha coordenada, ela está, digamos que flutuando ali, se a gente esquecer da figura 2. Então, teria que considerar mais essa altura aqui. Então, 2 mais este 1 aqui, 3, tá? Qual a área da minha figura 1 que nós tínhamos encontrado já? 4. 4. 3 vezes 4, 12. Certo? Então tá. Vamos para o momento estático em Y, também da figura 1. Vamos resolver os dois da figura 1, depois os dois da figura 2. Se o momento estático é em Y, então a coordenada que eu uso é x. x1 vezes a área 1. Quanto vale x1? A coordenada x da figura 1, pessoal. Vale 2,5, cara. 2,5, né? Por quê? A largura da minha figura é 1. Então, metade seria 0,5, né? Só que ela também não está encostando lá em Y. Tem que considerar, né? 0,5 é até aqui. Mas tem que encostar lá na minha coordenada. Então, daqui até aqui tem mais 2. Então, 0,5 mais 2, 2,5. A minha área 1, vocês já tinham me dito, vale 4. 4 vezes 2,5, 10. Bom, tem os dois momentos estáticos da minha figura 1. Vamos para a minha figura 2. F2. A equação é a mesma, sempre, sempre, sempre. Momento estático em x da figura 2, o que muda, né? É os números das figuras. Então, agora é y, 2 vezes área 2. Vamos olhar a figura ali. Quanto vale meu y2? 2,5? 0,5. 0,5. 0,5. Aqui, ó. Metade da altura. Toda altura vale 1, metade 0,5. Como ela já está encostando ali na minha coordenada x, não somo mais nada. Ele já está tanto encostado em x quanto em y. Então, aquela figura que está encostada em x e em y, eu só considero metade, né, da base da altura, se for um retângulo, claro, né? Não preciso, então, me preocupar com essas distâncias. Só aquelas que estão elevadas ou distanciadas, né? Elevadas de x e distanciadas de y. Então, y2, este valor aqui vale 0,5. Vamos anotar lá nos valores. 0,5. Quanto vale a minha área 2 que a gente calculou lá no início? 5. 5. Então, 0,5 vezes 5 dá 2,5. Temos o momento estático, né? Em Y da figura 2, em X da figura 2. Agora vamos para o momento estático em Y da figura 2. Momento estático em Y, a coordenada que eu uso é a X. X2, porque estamos falando da figura 2, vezes área 2. Vamos olhar lá do desenho. Quanto vale a minha coordenada X da figura 2? 2,5. 2,5, tá? Meu zoom foi tanto que cortou a cota aqui. Mas tudo vale 5, então esta parte aqui, que encosta lá na coordenada Y, vale 2,5. Então, vamos anotar aqui. 2,5 vezes área 2, que eu já tinha o valor ali de cima, 5. Opa, fugi um pouquinho. 5
2,5 vezes 5, isso dá 12,5. Certo? Só que a gente sempre precisa do momento estático total, né? Para utilizar lá na minha equação do centro de gravidade, né? Eu preciso do momento estático em x total e o meu momento estático em y total. O que é o meu momento estático em x total? Vai ser o momento estático em x da figura 1 mais o momento estático em x da figura 2, tá? Esses dois valores nós já anotamos. Nós fazemos momento estático de x em y de cada figura, depois eu tenho, né, que somar todos os momentos estáticos em x e todos os momentos estáticos em y. Somar, né, se as minhas figuras forem... Opa, falhou aqui. Se as minhas figuras forem complementares, né, elas podem se subtrair, como a gente fez no exercício passado. Momento estático em x da figura 1, a gente encontrou um valor de 12, mais momento estático em x da figura 2, a gente encontrou o valor de 2,5. 12 mais 2,5 dá 14,5. Certo? Agora vamos para o momento estático em y. Momento estático em y também. Tenho que somar, né, todos os momentos estáticos em y que eu tenho. Momento estático em y da figura 1, mais momento estático em y da figura 2. Momento estático em y da figura 1, nós tínhamos o valor de 10. Mais o valor do momento estático em y da figura 2, nós tínhamos encontrado 12,5. Então, 10 mais 12,5 vai dar 22,5. Matamos o momento estático, então, tanto em x total quanto em y total? Sim? Sim. Então tá. Vou passar estas nossas equações aqui também lá para o cantinho, para ter separado. Aqui. Né? E por último, né? Encontramos o centro de gravidade. Depois vamos para o momento de inércia. Né? O passo 3, que é o centro de gravidade. Se a gente fez tudo certinho lá no momento estático, o centro de gravidade é tranquilo, né? Então, a gente faz com calma lá o passo 2, porque o passo 3 é só botar os valores na equação ali, né? A coordenada x do centro de gravidade é sempre o quê? O momento estático em y dividido pela área. Enquanto a coordenada y do centro de gravidade, esse meu G ficou horroroso, vou botar outro. Pronto. A coordenada y no centro de gravidade é o momento estático em x dividido pela área, tá? Então, vamos botar os valores aí. O momento estático em y total, né? Sempre trabalhamos com os valores totais quando a gente chega lá no centro de gravidade. Nós acabamos de calcular, é 22,5. Enquanto a minha área total é... Qual a área total que nós encontramos, pessoal? Lá no início. 9. 9.
22,5 dividido por 9 dá quanto, pessoal? 2,5. 1,5? 2,5. 2,5. Então, a coordenada em x é 2,5. Agora a gente vai botar esse ponto lá no nosso desenho, tá? Vamos primeiro calcular aqui a coordenada y do meu centro de gravidade. A coordenada y... aparece para vocês o recado aí na frente da tela também? Aparece. Sim. Sim. Tá, então vou fechar e abrir de novo aqui. Não sei quando abre. Pronto. Bom, momento estático em x sobre a área. O momento estático em x, nós acabamos de calcular lá no passo 2, é 14,5. Enquanto a área, a mesma área total, né, vale 9. 14,5 dividido por 9, pessoal. 1,6. 1,6. Então tá. Esses são as duas coordenadas, né, para o nosso centro de gravidade. Vamos marcar essas coordenadas lá no meu desenho, tá? Só um pouquinho, anotar esses valores, só deixa eu tirar esse desenho aqui, que já está todo riscado. E eu já deixei ele salvo aqui embaixo para ter o desenho limpinho. Vou ampliar bem. Tá aqui, ó, nosso desenho. Vamos marcar Vamos marcar esses pontos, então, ver aonde é o nosso centro de gravidade. Vou ampliar bem para a gente marcar direitinho, porque nesse exercício nosso esboço tem que ser um pouquinho melhor, tá? Tem que se puxar um pouquinho em desenho, em cotas, para a gente encontrar aquelas coordenadas lá no momento de inércia, tá? Então, o meu ponto em x vale 2,5. Tá? Vou dar um zoom aqui. Exagerada, não coube na figura. Deixa pequenininho, então. 2,5 vai ser exatamente, né, no meio ali da minha figura. Vai ser aqui, ó. Aqui vale 2,5 em x. Tudo vale 5, metade vale 2,5. Tranquilo. Enquanto... né? Vou fazer um tracejado, depois eu apago. Minha coordenada x está marcada ali. A minha coordenada y vale 1,6. Bom, eu sei que daqui até aqui vale 1, né? Então tem que ser isso e mais um pouquinho. Mas quanto um pouquinho? Vamos tentar marcar mais ou menos direitinho aí para ficar mais fácil no passo seguinte. Tudo isso aqui vale 4. Então a metade... vale 2, a outra metade vale 1. Metade de 1, 0,5. Então, se aqui é 0,5, um pouquinho acima, vai ser 0,6. Então, o nosso centro de gravidade seria aqui, ó. Tá? Vou só apagar esses traços para deixar direitinho, mas vocês deixem marcado no de vocês aí, aonde é o centro de gravidade. Vou marcar ele assim. Ó, aqui vale 2,5, enquanto aqui vale 1,6. O nosso ponto será aqui. Vou aumentar esse meu ponto aqui. Aqui. Tá ali o nosso CG, nosso centro de gravidade. Tá? Fizeram as marcações no desenho de vocês aí? Sim? Então tá. Vamos para a parte do momento de inércia, que é o que a gente ainda não tinha feito.
tá? Vou deixar marcado aqui os centros de gravidade das figuras separadamente, tá? O centro de gravidade da figura 1 fica aqui. Se eu analisar só a minha figura 1. E o centro de gravidade da figura 2 fica aqui. Esses pontos a gente já tinha marcado. Se eu analisar só a minha figura 2, o centro de gravidade fica aqui. E se eu analisasse só a minha figura 1, o centro de gravidade aqui, tá? Mas, né, quando eu procuro o centro de gravidade total, eu preciso ver com a figura como um todo, que é o ponto laranja. Então, os pontos azuis vão ser os centros de gravidade separados e o ponto laranja ali é o mais importante, o centro de gravidade da figura como um todo, tá? Por que eu separei? Porque a gente vai precisar entender essas distâncias, tá? No momento de inércia. Bom, primeiro vamos fazer as linhas, né, para saber quais os lados são simétricos. Opa! Ih, foi algum de vocês aí que riscou. Tenta voltar aqui, senão não vai sair. Deu, tá? Isso enquanto eu estou fazendo. Dessa vez. Não riscando meu desenho, obviamente, né? Para ajudar ali. Bom, vamos lá então. Vamos fazer as retas aqui. Esse aqui é o meu CG. Já vou até deixar ele anotado aqui. Porque esse aqui é o mais importante. Esse aqui é o centro de gravidade da figura como um todo, tá? Vou fazer bonitinho aqui. Escrever ele aqui. C. Nossa, é difícil. Que saudade de um quadro, de um giz ou de uma caneta. Foi. Tá, vamos fazer então, né, as linhas verticais e horizontais da figura para a gente saber qual o momento de inércia a gente vai ter que fazer e se vai ter que usar a translação de eixos, né? Primeiro, vamos fazer uma reta vertical. A gente faz a reta vertical e horizontal sempre em cima do centro de gravidade. O meu centro de gravidade é laranja aqui. Então, vou fazer uma reta, ó, em laranja vertical, horizontal e uma reta vertical, tá? Do meu centro de gravidade. Vou fazer as mesmas retas nos centros de gravidade das figuras isoladas, tá? Então, tá em azul. Vou fechar de novo e abrir aqui para sair a mensagem. Que até hoje ninguém na escola descobriu como é que tira. Tá? Vou fazer as mesmas linhas verticais e horizontais dos outros centros de gravidade das figuras isoladas, tá? Então, vou fazer uma aqui, em azul, eu quero. Aqui, da figura 1. Vou fazer as duas na figura 2, então. Aqui e aqui, tá? O que a gente percebe com essas linhas verticais e horizontais, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar a figura toda aqui dentro. O que a gente percebe? Que as linhas verticais, elas são coincidentes, ou seja, a linha que passa por cima, a linha em Y, que passa por cima do centro de gravidade, também passa, do centro de gravidade da figura como um todo, também passa sobre o centro de gravidade da figura 1 e também passa sobre o centro de gravidade da figura 2, tá? Então, vou anotar aqui em laranja, porque é o centro de gravidade da figura como um todo, né? O Y em laranja. Deixa eu pegar a laranja aqui. O Y de CG, o Y da figura como um todo, tá? Ele é coincidente com quem? Agora em azul. Com o centro de gravidade da figura 1 e também é igual ao centro de gravidade da figura 2. Então, a coordenada Y é coincidente em todos os casos. Vamos olhar as coordenadas X, ou seja, né, retas na horizontal. Vamos olhar minha figura aqui.
Quero em laranja. O X, né, de CG tá aqui. O X da figura 1 tá aqui. Não é coincidente. Centro de gravidade apenas de 1. E o X do centro de gravidade da figura 2 tá aqui. Então, o que a gente percebe com isso? Né? Que as únicas coordenadas que são coincidentes são na coordenada Y e não na coordenada X, tá? A gente faz esse passo a passo, mas depois fazendo os exercícios, nitidamente, antes de fazer qualquer cálculo, vocês já vão perceber. Se a figura é simétrica da direita para a esquerda, a coordenada Y sempre vai ser coincidente, as X não, tá? Quando eu tenho outro tipo de geometria, o lado direito não é igual ao lado esquerdo, mas o lado de cima da figura é simétrico com o lado de baixo. Quando o lado de cima da figura é simétrico com o lado de baixo, a coordenada X é coincidente, mas a Y não vai ser, tá? Basta vocês fazerem ali as linhas verticais e horizontais da figura, né? Claro que aqui vocês fizeram precisamente no centro de gravidade da figura como um todo. Mas, em geral, a gente consegue mais ou menos entender aonde vai ficar o centro de gravidade, né? Quando tu marca o centro de gravidade da figura 1 e o centro de gravidade da figura 2, nesse caso, nos dois pontos azuis, o centro de gravidade total da figura tem que ficar entre essas duas. Se vai ficar um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, a gente não sabe, mas a gente consegue posicionar mais ou menos, né? E ver ali qual vai ser a simetria, da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Tem a possibilidade ainda de não ser simétrico em nenhum ponto, tá? Então, tanto X quanto Y não vai ser coincidente, tá? Existe essa possibilidade? Sim. Mas, em geral, peças mecânicas, né, que a gente usa na prática, sempre tem uma simetria, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? Para que a gente fez isso? Para entender qual é simétrico e qual não é simétrico, tá? Como ele é simétrico em Y a gente vai usar só a equação mais simples. Qual é a equação mais simples? Vou anotar aqui. É o quê? Deixa eu... Aqui. Ficou muito fininho. Aqui. O momento de inércia, que é representado pelo I, tá? Maiúsculo. Total da minha figura vai ser o quê? Momento de... Opa, desculpa. Momento de inércia em Y, total da minha figura, vai ser o quê? Momento de inércia em Y da figura 1, mais o momento de inércia em Y da figura 2. Quando ela é simétrica, tá? Segue a mesma linha de raciocínio que a gente veio até agora. A área total é a área 1 mais a área 2. Momento estático em X é momento estático em X da figura 1 mais o momento estático em X da figura 2. Momento de inércia em Y total vai ser o momento de inércia em Y da figura 1 mais momento de inércia em Y da figura 2, tá? Quando é simétrico, é só isso. Tudo se soma ou se subtrai dependendo da figura. O diferencial tá quando não é simétrico, porque aí tem que usar a última equação que eu passei para vocês lá dos slides. Desculpa. Que é qual, tá? O momento estático, o momento de inércia em X não é simétrico, então a gente precisa usar aquela outra equação, que é momento de inércia mais área vezes coordenada, tá? Então, o momento de inércia em X total é o quê? Vou passar aqui para o lado para caber toda a equação. Vou abrir parênteses. Momento em X da figura 1 mais área 1 vezes Y1 de CG, né? Tem o CG na equação, ao quadrado.
mas tem a figura 2, mais, aí repete, momento de inércia em X da figura 2, mais área 2, que multiplica a coordenada Y2 de CG ao quadrado. Tá? Qual é o diferencial? Quando elas são simétricas, né? Eu não tenho essa parte. Reparem que as equações ficam a mesma. Eu não tenho essa parte. Quando ela não é... Que saco essa mensagem aqui. Ponto. Quando ela é simétrica, eu não tenho essas duas partes aqui, ó. Tá? Apenas o momento de inércia. Quando não tenho lá, quando tem a translação de eixo, eu vou ter essa parte aqui. Porque esta parte da equação é justamente a responsável pela translação de eixos, tá? Então, até o equacionamento, entenderam quando a gente equaciona de um jeito, quando equaciona de outro? Para a gente seguir, tem que ficar bem entendido o equacionamento, porque o resto a gente vai trabalhar matematicamente. Sim? Eu entendi, professor. Então tá. Bom, vou entender que todos entenderam então. Vamos para as equações, tá? Vou anotar para vocês aqui a equação de inércia para retângulos, tá? Isso vai estar lá na tabelinha de vocês. Bom, vou anotar aqui então. Vou fazer dentro de um... Vou botar as equações aqui dentro. Lá nas equações diz que para retângulos, o momento de inércia em X é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Essa é uma equação pronta, tá? Momento de inércia em X de todos os retângulos é isso. Enquanto o momento de inércia em Y é o quê? Base ao cubo vezes altura dividido por 12. Tá? A única diferença de X para Y é quando eu tenho ali ou a base ou a altura elevada ao cubo, tá? Então, consulta lá qual a geometria a gente tem e quais são as respectivas equações, tá? Então, vamos montar nossa equação, substituir os valores e ali encontrar. Primeiro, né, vamos fazer o momento de inércia em Y, porque é o momento de inércia em Y da figura 1 mais o momento de inércia em Y da figura 2, certo? Então, vamos lá. Momento de inércia em Y total vai ser o momento de inércia em Y1 mais o momento de inércia em Y2, tá? Só copiei a equação lá de cima para a gente ter todas aqui. Vou abaixar até aqui, porque o que a gente quer ver é essa aqui, ó. Momento de inércia em Y. Então, vamos lá. Momento de inércia em Y total vai ser o quê? Esta equação. Vou substituir por esta equação. O que é o momento de inércia em Y1? Vai ser base 1 ao cubo vezes altura 1 dividido por 12. Então, substituir momento de inércia de Y1 pela equação dela. Mas, agora eu vou para o momento de inércia em Y2. A equação é a mesma, a única coisa que vai mudar é que agora é os dados da figura 2. Então, base 2 ao cubo vezes altura 2 dividido por 12. Tenho apenas duas figuras, né? Dois momentos de inércia. Vamos substituir os valores. Y total. Tá? Agora eu vou precisar
de vocês, para eu não ter que ficar lá olhando toda hora as cotas da figura. Qual é a base da figura 1? Quanto vale? 1. 1 ao cubo vezes... Quanto vale a altura 1? 4. 4, mas aí 4, mas não está somando aquela 1 lá de baixo. Tá, não, mas é apenas a altura da figura mesmo, esses mesmos 4, tá? Nós não estamos falando de coordenadas, a gente só soma ou não aquele valor, se está flutuando ou não, quando a gente está considerando as coordenadas, x e y. Quando a gente está anotando as dimensões, base, altura, se for o círculo, raio, aí a gente não considera, tá? Ok. Mas vamos botar os dados da figura 2. Quanto vale a base 2? Base da figura 2? 5. 5, tá? É base ao cubo, então é 5 ao cubo. Vezes, quanto vale a altura da minha figura 2? 1. 1. Dividido por 12, que faz parte da equação. Tá? Vamos resolver isso aqui, então. Y total. 1 ao cubo vezes 4 dividido por 12. Quanto dá, pessoal? Zero vírgula 3333333. 0,33. Mais alguém achou esse valor aí para a gente conferir? Eu achei esse valor. Então tá. Dificilmente 2 vão errar igual, né? A gente confere. Agora essa segunda parte. 5 ao cubo vezes 1 dividido por 12. V5, 25, V5, 125. 25 divididos por 12. 10,4. 10,4. Mais alguém encontrou esse mesmo valor aí? Também. Então tá. 0,33 mais 10,4 vai dar 10,70. 0,7. 0,73. Certo? Então tá. Naquela, né, em que eu não tenho a translação de eixos, né? No caso de y, tanto o y do CG total quanto o y do centro de gravidade das figuras isoladas são coincidentes. Quando são coincidentes, eu sempre vou fazer isso, tá, pessoal? Vou só somar o momento de inércia de cada um, tá? Se for coincidente em x e em y, eu iria fazer a mesma coisa. Fiz em y, vou fazer em x. Qual é a única diferença? Eu usaria essa equação aqui, ó, a equação do momento de inércia em x, tá? Tem uma para x, tem uma para y. Exatamente igual que eu tenho no momento estático. Para que me serve esse 10,7 aí, professora? Oi? Para que me serve esse 10,7 se lá na coordenada do desenho só vai até 5? Não é uma coordenada, é momento de inércia. Esse valor, isso não vai ser um valor que tu vai botar lá no nosso gráfico, que tu vai achar um ponto aqui, ó, tá? Não é um ponto geométrico, tá? É um valor.
Este valor a gente precisa botar dentro da equação de flexão, tá? Então, não é um valor que tu vai botar e encontrar. O centro de gravidade, sim, é um ponto geométrico. Mas o momento de inércia é um valor, é uma incógnita que tu precisa para calcular a flexão, tá? Tenha lá a equação da flexão, que é tensão normal vezes momento de inércia. E aí eu não tenho como tirar esse momento de inércia, eu sempre preciso calcular, tá? Do mesmo jeito que tem equações que eu tenho constantes, né? Não é uma constante, é um valor variável. Tá? A gente fez algumas equações lá na resistência 1. Não tinha dados que eram tabelados e eu podia consultar. O momento de inércia é totalmente dependente da geometria do meu perfil. Então, eu sempre tenho que calcular para conseguir calcular a tensão normal da minha figura, tá? A equação de tensão normal é bem simples, né? É tensão vezes momento de inércia ali O momento de inércia dependendo seria da assim, no figura, caso... 3 ou 4. Oi? Esse momento de inércia seria para a capacidade do material de se deformar, de flexionar, no caso? Sim, não é um valor fixo porque ele vai dentro de uma equação. Mas quanto maior o momento de inércia da figura, mais ele resiste à flexão. Então, por exemplo, eu tenho que aplicar dois tipos de perfil. Tem um perfil T e um perfil Y na minha empresa aqui. E aí eu vou utilizar ele submetido à flexão. Qual que aguenta mais? Posso calcular o momento de inércia dos dois. Aquele que tem o maior momento de inércia tem mais resistência à flexão. Então, o momento de inércia seria ligado diretamente à resistência, no caso, à flexão do material, a flambagem. Ele é ligado diretamente a uma tensão normal, né? Uma tensão normal aplicada em uma viga, por exemplo, vai flexionar ela, tá? Tu pode usar só o momento de inércia. Se tu usar só esse valor, tu vai ter um comparativo, né? Porque se eu te digo, o momento de inércia dessa figura vale 10. E aí? 10 é bom ou 10 é ruim? Se eu tenho dois perfis e te falo, um vale 10 e o outro vale 5, aí tu consegue comparar. Já é algo mais interessante. Só que se tu pegar esse momento de inércia e botar dentro da equação de flexão, que é o que a gente vai fazer mais à frente, além só do comparativo, tu vai ter um valor fixo. Olha, eu posso botar um valor tanto que ela vai aguentar. Posso botar uma força de um peso, né? De 100 quilos, vai aguentar. Se eu botar 120, aguenta. Mas se eu botar 150, já não aguenta, tá? Para tu poder calcular quanto aguenta de flexão, tu tem que ter esse valor de inércia. Ô, professora. Oi. No caso, às vezes os caras colocam em algumas vigas, né? Seja perfil U, seja perfil I, H, umas nervuras para fortalecer ela, para ela resistir mais. Isso aí também mudaria esse centro de inércia, porque ele adiciona material ali. Sim, muda totalmente. Só que depende como tu adiciona, né? Tu sabe que muda, mas só tu aumentar a quantidade de material às vezes não é muito interessante. Porque os materiais têm essa simetria dentro da mecânica justamente para não ter pontos frágeis, tá? Se tu consegue fazer isso de uma maneira, digamos que organizada ali, tu vai botar em um perfil I, tu vai botar um pouco de material em cima e um pouco de material embaixo, né? Porque o perfil I aqui, ó. O que ele falou? Deposita um pouco de material aqui, certo? É isso, né? Pega H, que é o contrário. Sim. Fiz um H. Opa. Esse é H. Então é o I. É o I, e o I é de pé. É parecido. Só que o H o I, essa dimensão é maior que essa aqui, ó. Enquanto o H, essas dimensões aqui, ó, são menor que essa do meio. São muito parecidos. O que muda é a proporção. Ok. Entre o perfil do meio, o de cima e o de baixo, no caso, se coloca a nervura, às vezes, para dar mais resistência. Isso, mas é isso que eu tô comentando. Vamos usar esse H aqui, tá? Deixa eu apagar esse que esse cara fez aqui. Tá? Tem um perfil aqui, o H.
tá? Eu vou adicionar material. Ele tem uma certa medida. Adiciono o material aqui em cima, tá? Tem um material ali. Isso só é interessante se tu adicionar de forma simétrica, porque o perfil é simétrico. Se tu adicionar em cima e embaixo. Mesma coisa no i, tá? Tu vai adicionar no lado esquerdo e vai adicionar no lado direito. Por quê? Se tu adicionar em um único lado, tu muda totalmente o centro de gravidade do material. A gente viu isso, tá? E aí passa a não ser interessante um material que tem muito mais resistência de um lado do que o outro. E aí ele não se torna mais forte, ele se torna mais frágil em alguns pontos. Então, dependendo do que tu vai botar ele, entregar, tá? E o perfil é simétrico, por mais que tu modifique ele, tem que tentar modificar de uma forma simétrica, porque senão tu fragiliza um lado, em vez de fortificar. Uma coisa é tu adicionar material nos dois, aí tu tá fortificando dos dois lados, tá? Mas assim é uma coisa que se faz, tá? Não é recomendado, por quê? Tu nunca consegue adicionar material de uma forma homogênea. Tu adiciona mais num ponto do que no outro. E aí isso deixa pontos frágeis, tá? Por exemplo, gente, vamos fazer um comparativo. Eu tenho 4 Natálias, tá? Cada Natália está segurando a ponta de uma caixa, tá? 4 Natálias, cada um segurando a ponta de uma caixa. Então, nós conseguimos sustentar lá uma caixa. Aí a gente pega 2 Natália e troca por 2 Márcios. Porque eu penso assim, 2 Márcios é mais forte que 2 Natálias. Então, eu vou ficar com 2 Natálias e 2 Márcios. Então, estou ganhando. Não, tá? Porque ficou discrepante aonde a Natália está posicionada e aonde o Márcio está posicionado. E aí o meu ponto vai ser frágil. Em vez de sustentar, vai romper no meu ponto. Então, não é interessante. O que eu faço? Ou eu deixo as 4 Natálias, ou eu substituo meu material, né, por outros 4 Márcios lá. Modificar pode não ser interessante. Normalmente não é. Normalmente a gente chama meio que de gambiarra, tá? O que seria interessante? Trocar o perfil, né? Pega esse perfil que tu tem lá. É claro, às vezes a gente já tem e quer, né, usar o que já tem e tal. Mas o que é o mais interessante? Se o que tu tá usando normalmente não tá dando função, tá aparecendo defeito, tá dando dano, calcula ali o momento de inércia do perfil que tu tem, né? E o perfil, outros perfis que tu pode adquirir, né? Não precisa comprar o muito mais robusto, às vezes um pouquinho mais já te dá, né, a capacidade que tu precisa. E às vezes não precisa ser o mesmo. Às vezes eu estou usando um tipo de perfil e aí eu troco por outra geometria totalmente diferente. Mas o que interessa não é se é o Y, se é o U. Calcula separadamente o momento de inércia de um Y e o momento de inércia de um U. Pode ser que um seja mais do que o outro. Pode mudar o perfil, tá? Professora. Oi. É que acontece muito isso aí, aonde a força não é distribuída de forma igual, né? Ela é centralizada em algum peso que vai ali em cima. Tá entendendo? Alguma outra estrutura. Isso caracteriza a flexão. Vai reforço exatamente onde fica essa estrutura. Mas mesmo assim, né? Porque o peso ela vai se distribuir em toda a minha estrutura, não só onde eu botei o peso, né? Faz diferença, por exemplo, eu tenho uma estrutura super longa e o peso vai bem no meio. O que faz diferença é eu fortificar todo um trecho que esteja apoiado. Por exemplo, tem uma viga apoiada, o peso está no meio, tá? Não tem nada para pendurar aqui. O peso está no meio. Se ela está apoiada nas extremidades, não adianta eu fortificar só o meio, tá? Porque o peso está distribuído em toda a distância de um apoio até o outro. Se eu fortificar toda a distância entre o apoio, tá? O peso está aqui embaixo, ó. Aí funciona. Mas se eu fortificar só essa parte do meio e deixar essas pontas que estão dividindo o mesmo apoio, aí não adianta, tá? Se os apoios forem mais próximos, por exemplo, os apoios não são nas extremidades, são aqui, ó, um pedaço ali da minha viga, e eu vou fortificar só esse pedacinho do meio, aí funciona, porque os meus apoios estão aqui, tá? Qual a diferença? Tenho que pensar, isso a gente vai ver apoios no próximo, tá? Além da estrutura como um todo e aonde está o peso, os apoios.
tá? Se eu tenho 6 metros de viga apoiadas nas distâncias, não adianta eu fortificar só o meiozinho. Não vai fazer diferença nenhuma. Se eu fortificar todos 6 metros, sim. Ou se eu tenho apoios próximos, sim, tá? O importante é, dentro de um intervalo de apoios, né, eu homogeneizar aquele material. Não adianta interferir nele numa parte. Consegui. Sim, professora. Fale-me. Professora, eu não sei se foi isso que meu colega falou, mas eu acho que ele quer se referir assim, ó. Ele não quer fortalecer a alma da viga. Ele está se referindo a fortalecer a aba da viga ali, a mesa da viga. Porque, de repente, vai ter um suporte, vai ter algum equipamento que aquela mesa não vai dar resistência, entendeu? E aí, o que acontece? É tipo assim, ó. Tá, tu tem uma mesa. E aí, aqui a alma da viga, ó. Ele não quer que faça isso aqui, entendeu? Aí ele vai botar uma nervura, como ele chamou ali, entendeu? É tipo assim, ó. Não sei se você consegue enxergar daqui, ó. Ele é tipo assim, aqui a mesa da viga, ele tem que botar um reforço só. Aproxima da câmera não é... Aproxima da câmera para eu tentar ver. No desenho é feio. Agora ele estava Não, falando não, aqui, eu tentei fazer um... Ele não quer reforçar a alma da viga, é só a mesa da viga ali, a aba da mesa. Tá, mas a aba mesa da viga, é só entendeu? para que ele não tenha rotação, então. Tipo assim, ó. Tu tá botando a alma aqui, ele não quer que faça esse tipo de coisa. Não sei se é isso aí, o colega tá escutando, tá vendo? É isso aqui que ele não quer que faça. Os caras fazem Oi? direto lá, já vinha até. Isso aí, eu acho que pode até ser por perto disso. É que já vem do projeto muitas coisas dessa aí que eu estou falando. Pode ser até pelo que tu falou mesmo, para evitar a vibração da própria aba, da alma, da aba. É porque tem que ver o ponto de vista, né? Isso que eu estou falando é para a resistência dela, tá? Estamos falando de flexão. Para a rotação, aí pode fazer diferença, tá? Por isso que cada coisa é um esforço diferente. Mudar isso em partes, o colega falou, na alma da viga, não vai ser interessante para flexão, porque eu deixo pontos frágeis. Daqui a pouco, para não fazer esse movimento, é para evitar a rotação. Aí é outro tipo de esforço, que é torção, na verdade. Né? A torção a torção, tá? Vai se apresentar no material de outras formas. Então, eu faço algumas coisas para evitar. Isso pode evitar a torção. Vai evitar a flexão? Não. Na flexão não vai fazer diferença. Então, é isso que eu estou tentando te dizer. Tem que ver qual é o intuito de fazer isso. Para evitar qual tipo de esforço. Porque o momento de inércia a gente usa apenas na flexão. Não sei também qual é o intuito deles. Eu sei que tem bastante no próprio projeto. Tenta dar uma sondadinha para a gente. Eu vou procurar algo sobre, para a gente trazer para a próxima aula para discutir isso. Vou procurar os desenhos lá. Vai pegar o desenho. Tá. Que aí a gente pode tentar trazer aí para conversar mais sobre. Tá, vamos voltar aqui, tá, pessoal? Fizemos o momento de inércia em Y, tá? Vamos fazer o momento de inércia em X. Momento de inércia em X, tá? Tá ali a equação. Copiaram esse aqui, né? Uhum. Então tá. Vou tirar aqui de baixo só para a gente ter espaço. Esse aqui eu vou botar para cá. Nossa equação para cá. Tá. Vamos lá. A equação do momento de inércia em X está aqui, né? Qual é a única diferença? Tenho essa parte da equação. A vezes y1 ao quadrado ou y2 ao quadrado, tá? Vamos substituir aqui aonde eu tenho o momento de inércia pela equação em si. Então, momento de inércia em X total vai ser o quê? Momento de inércia em X1. O momento de inércia em X, né, da figura 1, a gente vai substituir pela equação do momento de inércia em X. O momento de inércia em X é B base vezes a altura ao cubo dividido por 12, que é aquelas equações que vocês têm. Quando é em X, quem é o cubo é a altura.
Se nós estamos falando do momento de inércia em x da figura 1, então vai ser base 1 vezes a altura 1 ao cubo, dividido por 12. Vou botar um colchetes aqui para deixar todo separado, tá? Então, isso aqui representa apenas o momento de inércia de x da figura 1, mais área 1 vezes y1 de CG ao quadrado. Essa segunda parte aqui, ó, só copiei ali da parte de cima, tá? Não botamos valores ainda, só copiei. Apenas substituí o momento de inércia pela sua respectiva equação de x. Vamos para a segunda. Momento de inércia de x2. A equação é a mesma, né? A única coisa que vai mudar é que as dimensões da figura 2. Então, base 2 vezes altura 2 ao cubo, dividido por 12. A segunda parte da equação só vou copiar, mais área 2 vezes y2 de CG. Fecha conchetes. Vou apagar. Certo? Tá montada a minha equação, então. Tá? Vamos substituir os valores. Aí que tá a questão para a gente entender essa parte aqui, ó. Esse y aqui. Vamos substituir os valores, então. Momento de inércia em x total. Quanto vale a base da figura 1? 1. 1. E a altura? 4. 4. 4 ao cubo, tá? Essa equação fica muito parecida com a de y lá. A única diferença é que muda quem está ao cubo. Ora base, ora altura. Dividido por 12, porque faz parte da equação. Mais, quanto vale a área 1? 4. 4. Vezes y1 de CG ao quadrado. Aí que está toda a questão. O que é y1 de CG e o que é y2 de CG, tá? Vou botar na figura aqui, ó. y1, anotem isso aí embaixo, por favor, para não se esquecerem depois no exercício. y1 de CG é a distância do centro de gravidade da figura 1 até o centro de gravidade da figura. O que é y2 de CG? y2 de CG é a distância do centro de gravidade da figura 2 até o centro de gravidade da figura. No caso, então, o primeiro é 1,4? O primeiro é 1,4. Exatamente. Vou ampliar aqui para a gente se enxergar. Como elas são, né, distantes, existe essa translação, eu preciso saber quem. Quem é y1 de CG? É a distância do centro de gravidade da figura 1 até a distância do centro de gravidade da figura como um todo.
Basicamente é quem? Isso daqui, ó. Essa distância aqui. O centro de gravidade da figura 1 até o centro de gravidade da figura 2. Vai ser um valor, né, em Y. Se a translação de eixos fosse em X, ia ser a mesma coisa, só que ia ser X. Distância do centro de gravidade da figura tal até o centro de gravidade da figura como um todo. Então, essa distância aqui, ó, é Y1 de CG. Ou seja, o centro de gravidade da figura 1 até o centro de gravidade da figura como um todo. E esta daqui, ó, é o Y2 de CG, porque é quem? Do centro de gravidade da figura 2 até o centro de gravidade total. Se tivesse dividido em 5 figuras, todas são assim. Centro de gravidade de determinada figura até o centro de gravidade da figura como um todo, que foi aquele que a gente encontrou por último. Centro de gravidade do triângulo até o centro de gravidade da figura como um todo. Esta é a distância. É um valor mais chatinho de encontrar no gráfico, tá? A gente precisa de ter uma noção maior ali de geometria, mas vamos tentar analisar aqui. Quanto vocês acham que vale? O colega falou aí pra gente, o centro de gravidade da figura 1 até o centro de gravidade da figura como um todo, ou seja, o I1 de CG. Tá? Ele vale 1,4. Como que tu chegou nesse 1,4? Professora? É simples. Ali, ó, tem 1,6, quer dizer que 1 é de baixo, 0,6 é da parte de cima. 0,6 menos a metade, que é 2, 1,4. Isso. O que ele fez, pessoal? Ele sabe quanto vale isso tudo aqui, ó. Quanto vale isso tudo? Vale o 1 mais a metade desse retângulo de cima. Ou seja, tudo isso aqui vale 3. Né? Ele sabe quanto vale daqui até aqui. E ele também sabe quanto vale daqui até aqui. Porque é o próprio ponto do CG, ó. Aqui vale 1,6. 3 menos 1,6 não vai dar exatamente essa distância aqui? Que dá 1,4. É exatamente esse o raciocínio de cálculo, tá? Tem como conseguir de outras formas? Tem, mas é um pouquinho mais difícil. Todo mundo enxerga essa distância de 1,4 como nós chegamos? Sim. Sim? Então tá, esse é o ponto mais chato, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, perguntem aí, que esse é o momento. Não? Então tá. Vamos anotar lá os nossos valores. Que exagero, 1,4 ao quadrado. Não posso esquecer do quadrado. Mais a segunda parte ali. Quanto vale a base da figura 2? 5. 5. E a altura dela? 1. 1. 1 ao cubo, dividido por 12, faz parte da equação, fechou. Mais, quanto vale a área 2? 5, né? A área 2 era 5, que a gente calculou no início, vezes Y2 de CG. Mesma coisa, nós encontramos essa distância aqui, ó, que vale 1,4. Agora eu quero essa distância aqui, ó. Ou seja, 1,6 menos 0,5, né, professor? Dá para fazer assim também. Dá para fazer lá assim do outro também. lado vai ter marcado, ó, 1,6. Menos essa distância aqui. Menos Isso. o O que o colega 0,5. fez? Ele sabe que daqui até aqui
é metade da figura, vale 0,5. E ele sabe que tudo daqui até aqui embaixo vale 1,6. Então, 1,6 menos esse trecho, o que sobra? Exatamente o trecho ali que eu quero saber. Vou fazer lá do outro lado que fica mais fácil. Ó. Ele sabe quanto vale tudo. Vale 1,6. Ele sabe quanto vale esse pedacinho pequeno aqui. 0,5. 1,6, se eu tirar esse pedacinho, sobra quem? Este pedaço do meio aqui, que é exatamente o que eu quero saber. Que vale 1,6 menos 0,5, 1,1. Entendido esse valor aí? Sim. Sim? Então tá. A ideia é sempre essa, tá? Eu vou precisar pegar medidas que eu conheço e subtrair outras. Nunca tem como eu ler direto esse valor, tá? É uma relação das geometrias ali. Vamos lá. Vezes 1,1, não posso me esquecer que é ao cubo. Bom, agora eu tenho que resolver essa equação aí, tá? Chatinha, comprida, mas vou fazendo por partes aí que não tem erro. X total. Vamos começar por essa primeira parte aqui. 1 vezes 4 ao cubo dividido por 12. Quanto vocês encontram? O que é, professor? Eu não escutei. Pode repetir? Posso. Essa primeira parte aqui. Vamos resolver quanto dá essa primeira parte aqui. 1 vezes 4 ao cubo dividido por 12. R$ 5,3. 5,33. 2 me falaram aí, né? Sim. Então tá certo. Vamos para essa segunda parte aqui. 4 vezes 1,4 quadrado. É mais fácil fazer essa parte primeiro aqui, né? 1,4 ao quadrado vezes o 4. 7,78 deu no meu. 7,78. Mais alguém achou esse valor aí? É 84. 84? 7,84. O que é, bebê? Vamos resolver essa parte aqui agora. 5 vezes 1 ao cubo dividido por 12. Zero 41. Isso aí, 0,41. Aí. 0,41. E essa última parte aqui, 5 vezes 1,1 ao quadrado. (6,05). 6,05. Bom, temos aqui 5,33 mais 7,84 e aqui mais também. Como todos estão se somando, né? A gente pode somar em uma única vez aí, não precisa ser separado. Então, vamos somar todos de uma vez. Qual vai ser o nosso momento de inércia
total em Y? R$19,63. 19,63. Todo mundo achou esse valor? Sim, achou. Pessoal, a tensão normal de flexão, nós vamos ver mais à frente, né? Nas aulas que vem, né, já na próxima aula, na verdade, amanhã, quando a gente entra em viga. Para encerrar esse assunto aqui, tá? Existe uma equação que a gente consegue calcular, né? O módulo de resistência de uma figura, que é quando a gente quer saber, então, comparar perfis quais têm maior ou menor resistência, né? Tenho a capacidade de calcular a tensão que pode atuar naquela viga ou naquele perfil? Sim, tá? Mas quando eu quero fazer comparações de escolhas, né? Eu tenho 2, 3, 4 tipos de perfis que eu posso usar. Qual tem maior resistência? Eu posso compará-los a partir, né, do módulo de resistência, que é uma equação bem simples, tá? E utiliza o momento de inércia. É o seguinte, tá? Anotem aí. Vou fazer aqui. Esse exercício encerrou. O módulo de resistência a gente chama de I, tá? I é representado pelo módulo de resistência e ele se dá pela raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área, tá? O módulo de resistência também se dá por coordenadas, ou seja, se eu quero achar o módulo de resistência em X, eu vou fazer a raiz quadrada do momento de inércia em X sobre a área da minha figura. E se eu quero módulo de resistência em Y, eu vou fazer o momento de inércia em Y dividido pela área, tá? Preciso fazer os dois para comparar a figura? Não. O que normalmente eu faço na prática, tá? Tenho que calcular os dois momentos de inércia, em X e em Y, certo? Para saber qual é o maior e qual é o menor. Aí eu pergunto para vocês, dessa nossa figura aí, quem tem menor momento de inércia, em X ou em Y? Em X a gente tem 19,64. Quanto a gente achou lá em Y? Y deu 10,73. 10,73. Então, o nosso momento de inércia em X é maior, tá? Normalmente, a gente calcula pelos menores momentos de inércia, tá? Tô comparando dois perfis ali, tá? Num perfil U com um perfil Y, por exemplo. Calculo os dois momentos de inércia de cada perfil, X e Y. No perfil I, o meu momento de inércia em Y
deu menor. Então, eu calculo o módulo de resistência do menor valor, tá? Não precisa ser do mesmo. Se no perfil U, o meu momento de inércia em X deu menor, eu faço o módulo de resistência do menor. Então, não importa se é de X ou se é de Y. Eu vou calcular módulo de resistência do meu menor, tá? Porque eu não posso superdimensionar um projeto, por exemplo. Eu tenho 2 módulos de resistência. Eu estou te falando do maior. Não, eu tenho que falar do menor, tá? Porque eu tenho o menor e o maior. Se eu fizer tudo em função do menor, nunca vai dar problema, eu nunca vou passar aquele valor. Agora, se eu fizer em função do maior, pode ter algum valor que o menor não vai resistir, tá? Então, estou comparando 2 perfis. Além do momento de inércia, eu posso calcular o módulo de resistência de cada um, tá? Pego o momento de inércia menor daquele perfil, faço o módulo de resistência. E aí eu vou ter um valor. O módulo de resistência deste perfil é tanto. E o módulo de resistência do outro perfil é tanto. E aí eu comparo. Módulo de resistência representa, então, né, a resistência que aquele material tem. Aquele que tem maior módulo de resistência vai ter, né, uma performance melhor do que o de menor, tá? Então, módulo de resistência eu posso utilizar no comparativo. Quando, né, eu tenho só um valor, eu não consigo trabalhar com valor. Mas, né, eu não preciso toda hora calcular os dois. Por exemplo, se eu trabalho com 5 tipos de perfis, posso calcular 5 momentos de inércia em X, 5 momentos de inércia em Y, calcular o módulo de resistência em cada perfil. Não preciso calcular toda vez que eu fui usar. Se eu sempre uso esses 5, eu já tenho ali os valores. Então, eu posso, dependendo de onde for entregar, né, utilizar o que é mais resistente, o menos resistente, o que é intermediário, tá? É um valor que eu posso ter lá guardado, diferente das dimensões, que não vou ter que calcular toda vez. Pessoal, sobre o momento de inércia, dúvidas? Não. Não? Tranquilo? Me diz uma coisa só, professora. Fale-me. Sobre esse módulo de resistência, Rui. E não significa que essa força ela age especificamente no centro de gravidade, é o que ele aguenta, ou essa resistência é distribuída uniformemente por toda a estrutura? É distribuída uniformemente na seção transversal. O que é? No corte, tá? Porque a gente sempre estuda a resistência dos perfis não pelo comprimento. O comprimento tem influência diretamente no apoio, tá? O que faz diferença? Ó, esse lápis tem, acho que 20 centímetros. Se eu apoiar ele aqui, ele tem uma resistência. Se eu tiver apoios mais próximos, ele tem outra resistência, tá? O comprimento da figura vai ter influência apenas no apoio. A resistência do material, a gente sempre estuda seções transversais. Ou seja, se a gente cortasse ela, né, e utilizasse. Cada perfil eu posso usar o mesmo comprimento. Mas se eu tenho 3 perfis diferentes, cada um tem 5 metros, qual o mais resistente? O que influencia é a seção transversal, o corte da minha figura ali. Então é isso aí mesmo, acaba agindo direto no centro da gravidade, porque cortou transversal ali, né? Exatamente, é ali que vai ter todo e vai ter outros esforços, né? E principalmente os apoios têm que ser feitos ali, né? Se eu não apoiar ele adequadamente, eu pego o centro de gravidade, vou apoiar ele de forma errada, ele vai tender a dar um defeito, né? Que nem essa das ranhuras. Fiquei curiosa para saber por quê. Pode ser para evitar rotação, algum tipo de movimento. Mas quanto à flexão, não faz diferença. Apenas a seção transversal da minha peça. E contra a resistência também não deve mudar muita coisa. Então, a senhora acha? Quanto à resistência mecânica, pode mudar, porque tu está adicionando, né, o material. Só que isso, adicionar material nem sempre é interessante, porque tu não adiciona de forma homogênea nem simétrica. Se tu for ali, vou adicionar, tivesse uma capacidade de medir, vou adicionar tanto de material de um lado e tanto de um outro, com toda certeza tu tá ganhando resistência, porque tu tá aumentando a tua área de seção transversal. Eu tinha lacunas ali no meu H que fosse, e ficou menor, então com certeza tá aumentando, tá?
Agora, se não for de forma homogênea, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico, né? Claro que se faz em seguida, deve ter um motivo e deve ser bem feito. Mas, como um todo, pegar a estrutura e modificar, quando ela está submetida à flexão, eu tenho que pensar nisso na simetria dos lados. Porque se eu fragilizar um, pode dar mais problema, tá? Fragilizar um material pode ser de vários meios, né? Às vezes eu fragilizo não deixando simétrico, às vezes eu fragilizo com cantos vivos, né? Sempre que eu tenho cantos vivos em uma peça, aquele ali é um ponto de fragilidade, ela tende a romper, né? Por isso que peças que tendem a sofrer impacto, a sofrer torção, elas sempre são arredondadas nas extremidades, porque cantos vivos são pontos frágeis. Fica acumulada as tensões nos cantos. Quando eu tenho cantos arredondados, essas tensões elas acabam se distribuindo uniformemente. É como se fosse um monte de setinhas, né? Se eu tenho uma peça retilínea, todas as minhas setas estão assim, de forma perpendicular. Se eu tenho um canto, aqui eu fico com um acúmulo de setas, um acúmulo de tensão. Então, no menor impacto, pode romper. E é o que acontece normalmente, por exemplo, ferramentas, que são peças de alto carbono, né? São extremamente duras e precisam ter cantos justamente para cortar as outras peças. Se a gente deixa cair uma ferramenta de um torno, por exemplo, a chance de quebrar é grande e sempre quebra nos cantos, né? Certo, pessoal? Então tá, para a aula de hoje era momento de inércia, tá? Agora mais à frente a gente vai aplicar esse valor direto. Em geral, muitas das geometrias vocês vão constar só lá na tabelinha, o momento de inércia, tá? Quando que a gente faz todo esse passo a passo? Quando é um perfil que a gente não tem pronto, o perfil Y, por exemplo. Mas se é um retângulo, se é um círculo, que muita gente usa o círculo, né? Porque em eixos são vigas circulares, então eu não preciso fazer todo aquele passo a passo, eu pego direto a equação de inércia de um círculo, tá? Mas eu tenho que saber calcular o momento de inércia quando eu não tenho uma geometria plana simples ali, tá? Nos próximos exercícios, a gente vai usar diretamente esse valor de inércia. Aí, como vai ser só uma equação, por exemplo, em eixos, né? A gente vai usar bastante exercícios de eixos. Eu estou terminando de digitalizar o material que eu tinha para mostrar para vocês, porque era o material que eu dava em aula, então eu não tinha ele todo digital ainda dessa disciplina, tá? Mas primeiro a gente vê as vigas lá e depois a gente entra em eixos, tá? Esse aqui é um exemplo mesmo. Vou digitar, tá em lápis, tá? Mas esse aqui mesmo é um eixo com uma engrenagem na extremidade aqui, tá? Essa engrenagem ela vai sofrer flexão porque eu tenho uma força normal puxando para baixo. Claro que não é uma força puxando, né? Mas se a correia está para baixo, ali é uma força. Isso gera flexão, tá? Eixos de máquinas que têm rotação, elas sempre estão submetidas à flexão e à torção ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que elas têm que serem bem resistentes, porque sempre que eu tenho esforços combinados, né, eu tenho um perigo um pouco maior aí de defeito na minha peça. Tá? Bom, vou liberar vocês aí, são 10:09. Amanhã a gente volta a conversar e eu lanço para vocês o primeiro trabalho dessa disciplina. Certo? Boa noite para vocês, então. Bom descanso. Boa noite, boa noite aí, pessoal. Boa noite, Gonçalo. Boa noite.